Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 26 de março. A ponte Francis Scott Key desabou em Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira, depois que um navio porta-container com bandeira de Singapura colidiu contra um dos pilares da estrutura. A embarcação, com 22 pessoas a bordo e 2 pilotos, tinha como destino o Sri Lanka. De acordo com o governador do estado americano de Maryland, a tripulação do porta-container avisou as autoridades portuárias que havia perdido o controle do navio e que seus propulsores, o que move a embarcação através da água, não estavam funcionando. Ainda segundo o governador, a tragédia só não foi maior, porque entre o aviso de Mayday e o colapso da ponte, os agentes puderam interromper o fluxo de tráfego. A Secretaria Nacional de Segurança Interna e o FBI disseram que não há indicativo de ato terrorista nem de que ele teria sido intencional. O incidente ocorreu enquanto o navio ainda manobrava para deixar o porto de Baltimore. Das 8 pessoas que estavam na Key Bridge no momento da batida, 2 foram resgatadas com vida e 6 seguem desaparecidas. As equipes de resgate trabalham no local. A temperatura da água é um fator crucial, porque no porto de Baltimore está entre 7 e 8 graus Celsius. Além de 8 trabalhadores que realizavam serviços de manutenção, havia carros trafegando pela via, incluindo uma carreta de grande porte. E aqui no Brasil, a gente volta a falar sobre a falta de luz que deixou por dias os moradores de São Paulo sem energia. Algumas regiões na Bela Vista, no centro, tiveram seus serviços restabelecidos na manhã de hoje, após pouco mais de uma semana no escuro. A Enel tinha instalado 5 geradores nos últimos dias, mas o equipamento não foi suficiente para garantir o funcionamento de elevadores e bombas de água dos edifícios residenciais. A Prefeitura de São Paulo pediu novamente ao Tribunal de Contas da União e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, a rescisão do contrato de concessão de energia elétrica na capital paulista. E falando de chuvas, subiu para 20 o número de mortos pelas fortes tempestades que atingiram o Espírito Santo no final de semana. 7 pessoas seguem desaparecidas. O cenário é de destruição em várias cidades do sul do Espírito Santo. Isso após um forte temporal entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. A tragédia no estado deixou mais de 7.000 pessoas fora de casa. O governo do estado decretou situação de emergência em 13 municípios. A Defesa Civil Estadual informou que, além de vidas perdidas, muitas famílias sofreram com a perda de todos os bens materiais. A força da água quebrou muros, derrubou paredes de residências, invadiu lojas, escolas e prédios públicos, arrastou carros e caminhões. Nos locais mais afetados também há registros de falta de energia, água e até comida. Alguns postos de saúde e escolas também foram afetados pela enchente. Cidades e comunidades ficaram isoladas. Algumas delas registraram mais de 300 milímetros de chuva no acumulado de 24 horas, mais do que o dobro do que estava previsto para todo o mês de março. Equipes da Defesa Civil ainda contam os estragos. Isso porque em muitos locais o acesso estava complicado. Mimoso do Sul foi a cidade mais prejudicada pela chuva. Por lá ainda havia pessoas desaparecidas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional enviou uma equipe da pasta para prestar apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Eles vão fazer planos de trabalhos necessários para obter recursos do governo federal para assistência humanitária, restabelecimento ou reconstrução. Além disso, o Exército Brasileiro enviou equipes para prestar auxílio nesta segunda-feira. Começou hoje o pagamento de R$ 200 da primeira parcela do Pé de Meia, uma poupança com incentivo financeiro educacional. O benefício de R$ 200 mensais pelo programa Pé de Meia começou a ser pago para alunos matriculados em qualquer série do ensino médio na rede pública e com informações enviadas pelas redes de ensino até o dia 8 de março. A primeira parcela foi paga para os nascidos entre janeiro e fevereiro e segue assim até o dia 3 de abril. Esse incentivo frequência vai ser pago em 8 parcelas e, para receber, o estudante precisa estar presente em 80% das horas letivas até a data da coleta da informação pela rede de ensino.
Já o incentivo, referente à matrícula, será depositado até o dia 7 de abril, também conforme o mês de nascimento do estudante. De acordo com o Ministério da Educação, o depósito será feito em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiados. Caso o estudante seja menor de idade, é preciso que o responsável legal autorize o aluno a movimentar a conta. Ainda segundo o MEC, até o dia 14 de junho, caso ocorram eventuais correções e atualizações de informações, o pagamento do incentivo referente à matrícula poderá ser realizado até o dia 1º de julho de 2024. Ao final do ano, tem um incentivo conclusão, no valor de R$ 1.000 por ano, pago em parcela única na conta poupança do aluno. O estudante precisa concluir a série com a aprovação. O programa também tem o incentivo Enem, no valor de R$ 200 para estudantes do 3º ano do ensino médio que se inscreverem e participarem dos 2 dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, incluindo eventual reaplicação em situações excepcionais. E de volta aos destaques internacionais, um ataque suicida no Paquistão deixou ao menos 5 trabalhadores chineses mortos. A explosão ocorreu em meio a uma viagem do grupo perto da cidade de Becha. Um comboio de cidadãos chineses viajava de Islamabad para Gilgit. Quando se aproximou dos limites do distrito, cerca de 1 quilômetro, ocorreu o bombardeio. 5 chineses e o motorista estavam no veículo. Aparentemente, o atacante colidiu o carro dele com um ônibus. A segurança dos trabalhadores chineses em diferentes projetos de infraestrutura no Paquistão é uma preocupação há anos para Pequim, que investe bilhões de dólares no país em meio ao programa Novas Rotas da Seda. Em julho de 2021, 9 chineses que trabalhavam na construção de uma represa morreram em um ataque ao ônibus em que viajavam. Nesta terça-feira, um dia depois da resolução de cessar-fogo aprovada pela ONU, o documento parece não ter tido efeito algum, já que os ataques israelenses continuam na região. Forças israelenses mantiveram os bombardeios e combates nesta terça-feira na faixa de Gaza, ignorando a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na guerra contra o Hamas. O Ministério da Saúde do grupo palestino afirmou que 70 pessoas morreram durante a noite, 13 delas em ataques aéreos próximos de Rafah, cidade no sul do território, em que mais de 1 milhão de palestinos estão aglomerados. A resolução, redigida pelos membros não permanentes do Conselho, foi aprovada com 14 votos favoráveis e a abstenção dos Estados Unidos, principal aliado de Israel. O Conselho exige um cessar-fogo imediato durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, atualmente em curso, e a libertação dos reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Israel reagiu com irritação à abstenção americana na ONU, na primeira resolução do Conselho de Segurança desde o início do conflito, que exige o fim dos combates. E em Moscou, o 8º suspeito de participar do atentado a uma casa de shows na última sexta-feira teve a sua prisão preventiva decretada pela justiça russa. O homem, que seria originário do Quirguistão, país da Ásia Central, vai ficar detido pelo menos até 22 de maio. Outros 7 suspeitos já haviam sido presos pela polícia russa nos últimos dias. O grupo Estado Islâmico, que a Rússia combate na Síria e que atua no Cáucaso Russo, assumiu a responsabilidade pelo massacre que deixou pelo menos 139 mortos. O Serviço de Segurança da Rússia, FSB, acusou nesta terça-feira a Ucrânia e países ocidentais de terem facilitado o ataque perpetrado pelos radicais islamistas. O chefe do FSB, Alexander Bortnikov, afirmou que ainda não foi determinado quem ordenou o atentado, mas que serviços especiais ocidentais e ucranianos estão diretamente envolvidos. Bortnikov também garantiu que os autores do ataque planejavam viajar para o país vizinho e que lá deveriam ser recebidos como heróis. A Ucrânia nega qualquer envolvimento no episódio. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!